Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o mercado está em compasso de espera, né? Não aconteceu muita coisa ontem, não aconteceu quase nada ontem, né? E o preço ficou praticamente no mesmo lugar no mundo inteiro. Ontem nós não tivemos notícias, nada de relevante. Essa semana aqui continuam os balanços importantes nos Estados Unidos e o Brasil continua ali naquela expectativa do que é que vai acontecer, né? Quais são os próximos movimentos, tanto do governo brasileiro quanto dos Estados Unidos. Se nada acontecer, dia 1º começam as tarifas, e aí tinha muita gente que não estava acreditando nesse cenário, né, de que as tarifas iam realmente acontecer, mas a cada dia que passa nós estamos mais perto disso, né? Então, vamos ver o que os gráficos estão falando. Para a sequência, deve ser um vídeo rápido, porque é a sequência do que a gente vem falando já há um tempo, né? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando aqui o mapa de calor, continua o mesmo ritmo, né? Subindo bem devagar, mas ainda está subindo. Ontem até o EWZ deu uma reaçãozinha aqui e deu uma parada de cair. E o S&P 500 teve um dia fraco, né? Alguns destaques aqui, como o Google, por exemplo, né? Mas o resto do mercado é mais para baixo do que para cima e ficamos ali mais ou menos no mesmo lugar. Então, gráficos praticamente tudo igual, né? O VIX continua ali no patamar ali embaixo, né? Os juros americanos deram uma caidinha aqui, mas continua dentro da consolidação. Juros europeus, uma bela de uma barra de baixa aqui, mas ainda continua dentro dessa consolidação. Pelo menos ele estabeleceu esse limite aqui dos 2,750, né? E voltou aqui para os 2,600, né? Os juros do Japão, que marcou esse topo, continua aqui na mesma região dos 3, lembrando isso aqui é de 30 anos, né? Na região dos 3%, que é bastante, né? Mas não saiu muito do lugar. E aí a gente vem aqui, olha só, o S&P 500, candles muitos premidinhos. E o que me incomoda nisso daqui é nós termos aqui este rompimento, né? Então foi esse candle aqui ele deveria sair cantando pneu. E ele vai meio xoxo aqui, né? Então, olha só, veja a diferença aqui desse rompimento, né? Ele parou um dia aqui, mas foi, né? Andou pelo menos 100% aqui dessa consolidação. E aqui ele está meio preguiçoso, né? Ok, não tem motivo para se preocupar em termos de reversão de tendência, nada disso, né? Mas não é o rompimento que a gente gostaria. A mesma coisa para a Nasdaq, que vai indo aos poucos aqui. O Dow Jones ainda não saiu do lugar aqui para romper o topo. A mesma coisa, o Russell 2000 no mesmo patamar, né? A Alemanha também ontem, olha só, não aconteceu nada, veja como o mercado ontem quase não teve volatilidade, né? O Reino Unido até está fazendo aqui esse pivô de alta, mas precisamos esperar ele dar a voada, né? E a França continua na mesma região aqui, só que mais o tempo passa, isso daqui vai virando uma grande consolidação, né? Então, não tem muita direção esse gráfico aqui da França. Seguindo aqui a China, essa continua forte, ontem teve um dia bom, continua aqui seguindo para cima, né? Apesar do que ainda não ser muito grande, está dando convicção dessa alta. O Japão continua no mesmo lugar, mercados emergentes também está subindo aos poucos. O nosso EWZ ontem fez aqui um dojizinho. Está muito bem marcada essa região, né? Se por um acaso perder aqui, nós temos uma queda mais forte. Se conseguir engolir essa barra, aí o pior vai ter passado, né? Eu continuo trabalhando com o cenário de perda desse fundo, porque não temos perspectiva de melhora até o momento, né? Indo para as commodities, o petróleo continua na mesma região de preço aqui dos $69. Quem está dando uma estirada aqui é o minério de ferro, né? E vai ajudar a Vale nisso daqui, né? Então está querendo voltar aqui para os $110, né? E é uma grande consolidação também, faz muito tempo que ele está nessa região. Então não dá para fazer muita coisa, né? Mas está indo para cima. O cobre continua aqui nessa bandeira de alta, qualquer momento esse negócio explode. O ouro, ontem teve um dia bonito, né? Mas continua espremido aqui dentro desse afunilamento, né? A qualquer momento ele pode explodir aqui.
A prata, um belo de um dia, né, fazendo um novo topo aqui e deve continuar para cima, e a platina também um belo de um dia, deve continuar para cima aqui. O urânio ontem abriu com gap de alta, deu uma devolvida, isso aqui está com cara de pullback aqui na consolidação, mas ele é para cima, né? Indo para as moedas, nós temos o DXY, que a média funcionou aqui como a resistência, então nós temos aqui a continuidade desse zigue-zague de baixa aqui, né? E ele deve continuar caindo, esse dólar. O Bitcoin continua lateralizado aqui, sem grandes novidades, precisa esperar o rompimento. E o Ethereum parece que chegou aqui, olha, o alvo dele era nos 4.000, né? Porque tem todos esses topos aqui, essa resistência e tal, né? Mas ele está dando aqui, já começou a dar uma engasgada aqui, porque ontem ele bateu uma máxima aqui de 3.850, está dando uma engasgadinha, né? Eu espero que seja mais uma engasgadinha igual a essa daqui, para ele ainda fazer a última espetada aqui para chegar nos 4.000, talvez até romper os 4.000, né? Dado que ele está parando um pouquinho antes aqui dos 4, mas está tudo ok. Das magníficas, a única que teve aqui algo interessante foi o Google ontem, né? Então, você vê, o Google ficou um gráfico feio aqui, né? Depois que ele fez essa queda, e aí, olha, no meio do caminho aqui ele faz essas correções e tal, mas no final das contas, os pivôs estão sendo respeitados, né? E ontem ele teve um dia de alta aqui, está quase chegando no topo histórico aqui nos $200, né? Então, o mercado americano continua na mesma, com pouquíssima movimentação. Vamos para o Brasil. E aí nós vemos o DI que continua aqui consolidado na mesma região de preço, né? O índice, veja que ontem ele abriu com gap de baixa e depois acabou fazendo um dia de alta, né? Mas se você for olhar aqui onde ele fechou praticamente no mesmo lugar da barra de sexta-feira, né? Então eu não comemoro essa barra de alta de jeito nenhum. Para mim, o mercado continua para baixo. Quando você olha aqui os 60 minutos, né? Isso aqui está claramente para baixo, preço trabalhado abaixo da média, né? Apesar de ele ter feito essa reação aqui, depois ele deixou já isso daqui pronto para uma venda hoje, né? Então continua para baixo sem grandes novidades. A mesma coisa o dólar, né? Apesar de ter tido aqui um dia de baixa, mas foi um dia de baixa dentro da consolidação. Isso daqui é uma bandeira de alta, tem toda a cara que vai romper para cima aqui, principalmente quando você olha os 60 minutos, né? Aqui no meio do caminho não dá para fazer muita coisa. Olhando aqui as small caps, ontem foi um dia de doji, então apesar do índice ter feito esse movimento, o resto do mercado não andou muito, né? E aqui temos uma venda em small caps hoje. O Itaú continua consolidado aqui, quanto mais tempo ele fica aqui, maior a chance dele corrigir mais. O Bradesco, ele tá, você vê como está amassado, né? Então assim, nós estamos tendo dias difíceis de fazer trades com grandes movimentos, porque o mercado tá meio amassado, né? Veja, a Sambi fez aquele movimento grande na sexta-feira, ontem dojizinho. O Banco do Brasil, esse daqui continua caindo, né? Então o Banco do Brasil foi uma venda aqui mais interessante, falei que era continuidade de venda, né? Desceu quase 2%, hoje tem mais venda na sequência, né? A Vale, olha, tentando reagir, a Vale pode romper isso daqui, mas um gráfico muito lateralizado, difícil de operar, né? E a Petrobras, para mim é baixa, ontem ela fez aqui esse dojizinho, isso daqui para mim não lembrando, né, nós temos aqui topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, e fez aqui um pivô de baixa, né? Então isso aqui, se a gente olhar pelos 60, só um pullbackzinho, deve ter mais queda em Petrobras. Hoje, se perder o fundo, tem venda, tá bom? Então, turma, vídeo bem rapidinho, porque realmente se não acontecer nada no mercado, não tem que ficar inventando. As direções continuam igual, se configurar dentro da direção do mercado, você tem que operar e não dá para saber se hoje vai ser um dia que vai andar ou se não vai andar, tá bom? Tem que fazer tudo de igual. Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de embora, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodano, tem live todos os dias, 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo.